melhores palpites e as melhores análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sexta-feira com uma rodada recheada de 11 jogos. Eu analisei todos eles e também acertei 10 dos últimos 13 jogos que eu analisei aqui. Então, se quiser pegar os melhores palpites e as melhores análises da NBA, vem comigo depois da vinheta e bora para essa análise da rodada gigante. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui pra vocês. E galera, foi uma rodada de forra, tá? Anteontem a gente acertou 9 das 11 análises que a gente fez aqui. E ontem a gente gabaritou no acerto de um jogo único, tá? Lá no nosso grupo gratuito, quem pegou os palpites forrou também. Pra você que ainda não faz parte, todo dia eu solto meus palpites de graça, tudo analisado, explicado detalhadamente, palpite em jogador, múltipla e bingo, tudo de graça no meu grupo, tá? É o primeiro link aqui da descrição, entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Rapaziada, dito isso então, não vamos perder tempo, a rodada tá cheia, são 11 jogos para essa sexta-feira. Então, vamos chamar a análise do primeiro jogo da noite. Bora lá! E galera, o primeiro jogo que a gente vai falar para essa rodada é Cleveland Cavaliers contra o Washington Wizards. O Cavs vem forte com vitória sobre os Hawks aí e Sixers também e tem jogado mais em ritmo ofensivo. Donovan Mitchell tá vivendo uma grande fase com média acima de 30 pontos. Evan Mobley também tá contribuindo muito bem no garrafão, tá? A defesa ainda oscila, mas contra o Wizards que tem um ataque super limitado, isso não vai pesar muito. O Washington vive uma fase desastrosa, são 12 derrotas nos últimos 14 jogos, segue como uma das piores defesas da liga e não dá pra confiar de jeito nenhum, tá? Além de ter vários desfalques aí e ser um time em total reconstrução. Por isso que pra esse primeiro jogo da rodada eu vou com óbvio, meu palpite vai ser Cleveland Cavaliers, menos 9,5. Ou seja, eu vou com o Cavs para vencer por pelo menos 10 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com essa super vitória do Cavs aqui e bora analisar o segundo jogo dessa rodada de 11 jogos. Bora lá! E galera, o segundo jogo que a gente vai falar é Boston Celtics contra Orlando Magic. O Boston chega oscilando muito, mas ainda mostra consistência defensiva, mesmo sem Jason Tatum, tá? Jaylen Brown vem sendo o principal nome da equipe, enquanto Simmons e Pitcher tentam dividir a pontuação geral. Já do outro lado, pessoal, o Orlando Magic segue uma fase regular, especialmente na defesa, cedendo quase 118 pontos por jogo. E apesar de Paulo Banchero e Franz Wagner estarem sustentando o ataque aí, o time ainda tem dificuldade de fechar bem os jogos, tá? E galera, sem Tatum, o número é alto demais, mas o Boston tem talento, estrutura e tática para isso daqui, tá? O Orlando também não vive as melhores fases, por isso que eu vou buscar o Celtics nesse papel de azarão. E o meu palpite para esse jogo vai ser Boston Celtics mais 7,5. Olha isso, Boston pode perder por até 7 pontos de diferença, que a gente ainda pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Boston Celtics aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos pro jogo 3, bora lá! E agora bora falar de Houston Rockets contra San Antonio Spurs, tá? O Rockets vive aí de longe o seu melhor momento da temporada. Chega com 5 vitórias seguidas e um ataque extremamente eficiente. Alperen Sengun vem jogando em nível de All-Star, dominando o garrafão, enquanto Kevin Durant comanda o time com 24 pontos de média. E mesmo sem Fred VanVleet, o Houston tem mantido o ritmo e uma defesa top 5 em eficiência. Já o Spurs, apesar do talento sobrenatural de Wembanyama, vem caindo de produção e chega com vários desfalques, tá? Então o momento e a consistência pesam totalmente pro lado dos Rockets aqui, já que o Spurs não tá sendo mais o mesmo que começou aquela temporada incrível. Por isso que hoje, nessa partida disputada, meu palpite vai ser pro time que tem mais experiência e mais talento em quadra. Vai ser Houston Rockets para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com a vitória do Rockets aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá!
E galera, agora a gente vai falar de Toronto Raptors contra Atlanta Hawks, tá? E o Raptors vem aí no auge da temporada também, fazendo um excelente jogo, jogando com confiança e química ofensiva, tá? Brandon Ingram e Scott Barnes formam aí uma das duplas mais perigosas do leste e o time tem dominado nos rebotes e na movimentação de bola, tá? E galera, o Hawks, por outro lado, perdeu o Trae Young e sente demais a falta do seu principal criador. E mesmo com Jalen Johnson e Porzingis pontuando bem, o sistema perde o ritmo, perde poder ofensivo também, tá? O Toronto ainda domina o confronto direto, chega mais completo, mais confiante e com um time mais inteiro aqui, tá? Por isso que o meu palpite para esse jogo vai ser Toronto Raptors mais 5.5. Ou seja, o Raptors ainda pode perder por 5 pontos de diferença que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Toronto Raptors aqui e bora analisar mais um jogo na rodada. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falando de Brooklyn Nets contra Detroit Pistons, tá? Galera, o Pistons é uma das equipes mais surpresas aí dessa temporada, com um elenco jovem, mas jogando de uma forma muito madura, tá? Cade Cunningham vem liderando com muita autoridade e Jalen Duren tem sido um monstro nos rebotes. E galera, mesmo com ausências, o coletivo está funcionando muito bem e a defesa tem segurado bem os adversários. Já o Brooklyn Nets vive o oposto, uma defesa fraca, um ataque ineficiente e Cam Thomas fora, tá? O que tira a principal intensidade do time, já que tá sem o principal pontuador. Então, a diferença de intensidade é muito clara aqui. Por isso que o meu palpite para esse jogo de hoje vai ser Detroit Pistons, menos 6.5. Eu vou então com Detroit para vencer por pelo menos 7 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com Pistons aqui e bora analisar mais um jogo dessa rodada gigantesca. Vamos lá! E agora a gente vai falar de Dallas Mavericks contra Memphis Grizzlies, mas antes eu quero te pedir, se estiver gostando do vídeo, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque todo dia mesmo, tem análise aqui no canal, tá? E galera, o Dallas chega para esse jogo de hoje totalmente desfalcado, tá? Sem Kyrie Irving, sem Anthony Davis, sem Derek Lively, então é um time que até luta, mas a falta de profundidade e o poder ofensivo aqui é nítida, tá? Já o Grizzlies, pessoal, mesmo irregular, ainda tem Ja Morant em boa forma e costuma reagir bem quando joga em casa. O Memphis vem de 4 derrotas seguidas, mas tem um elenco mais completo e histórico positivo recente contra os Mavericks, tá? E galera, sem suas principais estrelas, o Dallas está completamente perdido e dificilmente vai competir por 4 períodos aí. Por isso que hoje meu palpite vai ser em quem tá mais inteiro, quem tá com mais talento em quadra. E vai ser Memphis Grizzlies para vencer a partida de hoje, beleza? Então, vou com o Grizzlies aqui e bora analisar mais um jogo dessa rodada. Vamos lá! E galera, agora vamos falar de Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks, pessoal. E galera, o Chicago Bulls vem surpreendendo aí na temporada com 6 vitórias nos últimos 7 jogos e muita confiança depois de uma virada épica contra os Sixers, tá? Josh Giddey vem jogando aí em nível absurdo, Nikola Vucevic vem sendo decisivo em momentos importantes. E o Bucks, por outro lado, pessoal, segue muito irregular, sem encontrar consistência na defesa, e mesmo com o Giannis produzindo bem, o restante do elenco não acompanha. Então, o momento pesa demais pro lado do Bulls aqui, tá vencendo à torta e à direito, e hoje tem um handicap positivo bem alto a seu favor. Por isso que o meu palpite para esse jogo, então, vai ser Chicago Bulls mais 7.5. Ou seja, o time de Chicago pode perder por até 7 pontos de diferença que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Chicago Bulls aqui e bora analisar mais um jogo da rodada. Vamos lá! E agora bora falar de Charlotte Hornets contra Miami Heat, pessoal. O Hornets até mostra algumas tentativas aí nessa temporada, mas segue pecando muito no fechamento dos jogos, tá? A gente tem Miles Bridges e o Calouro aí que vem jogando bem, mas o time sofre muito sem LaMelo Ball, tá, pessoal? O Heat também não vive um bom momento e chega sem Bam Adebayo e sem Tyler Hero, o que enfraquece muito o garrafão e mesmo com um bom
bons nomes no perímetro, a defesa tem deixado a desejar, tá? Galera, a linha tá alta demais, considerando desfalques dos dois lados, um jogo que ninguém tem jogador nenhum, então deve ser uma partida disputada no geral e o azarão faz sempre sentido aqui. Por isso que hoje o meu palpite para esse jogo então vai ser Charlotte Hornets mais 8.5, ou seja, o Hornets pode perder por até 8 pontos de diferença, que a gente ainda pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Hornets no papel de azarão e agora bora analisar mais um jogo da rodada, vamos lá! E agora a gente vai falar de Utah Jazz versus Minnesota Timberwolves, beleza, pessoal? O Jazz vem aí em queda livre nos últimos jogos, perdendo aí 4 dos últimos 5 jogos no geral e mostrando muita limitação no ataque, tá? Lauri Markkanen segue consistente, mas o restante do time não acompanha e o time sofre fora de casa, tá? Já o Wolves, apesar da derrota pro Knicks, ainda é muito mais completo, com uma defesa sólida e muito mais intensidade. E mesmo se Anthony Edwards não jogar, o Minnesota ainda tem peças para dominar a diferença de consistência e também vencer esse jogo com muita tranquilidade, tá? A diferença entre os dois times é enorme, Minnesota tem muito mais talento, independente de Edwards jogar ou não, por isso que hoje eu vou com eles aqui, e o meu palpite vai ser Minnesota Timberwolves menos 8.5, ou seja, eu confio que o Minnesota vença por pelo menos 9 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, então vou com o Timberwolves aqui e bora analisar mais um jogo da rodada, o penúltimo, hein? Vamos lá! E galera, agora bora analisar um clássico aí do Oeste, Golden State Warriors contra Denver Nuggets, beleza? E galera, sem Curry, o Golden State Warriors perde completamente a identidade ofensiva, tá, pessoal? O time até compete com jovens aí, como Moses Moody, Jonathan Kuminga, mas sem o líder, falta poder de decisão. Já o Nuggets vem embalado, com o Jokic jogando muito e o time invicto jogando em casa, tá? A diferença de estrutura e momento é muito clara. O Denver tá dominando e tem tudo para vencer com autoridade, porque já fazem várias temporadas que o Nuggets é um dos melhores mandantes da liga. E hoje eu vou com eles aqui e o meu palpite vai ser esse: Denver Nuggets menos 6.5. Ou seja, confio que o Nuggets vença por pelo menos 7 pontos de vantagem nesse jogo de hoje. E agora bora analisar o último dos 11 jogos dessa rodada recheada, tá? E ó, eu quero te lembrar que minha dica do dia, meu palpite em jogador melhor de hoje, eu vou soltar lá no meu grupo grátis, tá? O primeiro link aqui na descrição, entra lá e vem pegar todas as entradas da rodada. Vamos lá! E agora bora finalizar as análises falando de Oklahoma City Thunder contra Sacramento Kings. E galera, o Thunder perdeu aí depois de 8 vitórias seguidas, tá? Mas o basquete deles ainda segue sólido e o melhor dessa temporada. Shai Gilgeous-Alexander jogando em nível MVP e o sistema coletivo muito bem ajustado. O Kings até melhorou nos últimos jogos, mas ainda continua irregular e pode ter desfalques importantes, como Domantas Sabonis e Keegan Murray. E galera, o Oklahoma domina esse confronto recente, deve reagir em grande estilo depois da primeira derrota, e eu não tenho dúvidas aqui, um Sacramento possivelmente desfalcado contra o time mais quente da NBA, e hoje eu vou com eles, Oklahoma City Thunder, menos 7.5, ou seja, confio que o Thunder vença por pelo menos 8 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com o Oklahoma City Thunder aqui e bora finalizando as nossas análises de hoje. Mais palpite em jogador, que vai ter muito, hein, pra essa rodada recheada. Tudo de graça lá no meu grupo, é o primeiro link aqui da descrição. E se gostou, deixa aquele like, um comentário, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada, porque todo santo dia tem análise da rodada completa da NBA pra vocês. Galera, então, vou finalizando o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!